Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Raquel e criei esse canal para compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida como empreendedora que sou e falar um pouquinho também sobre educação financeira, sobre como eu mudei minha vida depois que eu comecei a estudar e ter mais um conhecimento sobre educação financeira. E para começar esse primeiro vídeo, estou com minha colinha aqui e vou falar para vocês como eu planejo o meu mês, itens que são necessários para a gente planejar o nosso mês, para não se exceder nas compras, para viver dentro de uma organização financeira. Então eu vou compartilhar com vocês coisas que eu faço. Já é de rotina, eu costumo usar um app no celular, eu não tenho o hábito de planejar mais no papel, eu já fiz muito, mas hoje em dia eu uso só o app, como são as minhas despesas eu já sei quais são as que eu tenho, eu só jogo lá e esse app que eu uso, ele vai repetindo as despesas. Por exemplo, eu coloco lá R$ 100 para carne, só um exemplo, né? R$ 100 para carne. Então, durante todos os meses ele vai repetindo R$ 100 de carne. Se esse é um gasto que eu não tenho mais, eu vou lá e apago, excluo e ele deixa de repetir durante os meses. Mas vamos lá, como é que eu faço? A primeira coisa que eu faço é anotar todas as minhas despesas fixas e variáveis. As despesas fixas são aquelas que eu sei que vou ter todos os meses. Por exemplo, e nisso eu coloco também os gastos comigo. Por exemplo, eu sei que todos os meses eu quero ir ao salão, eu quero fazer minha unha, eu quero fazer a sobrancelha. Então é um gasto fixo que eu coloco lá. Despesas com o celular, com a internet. Eu sempre coloco verduras, carne, coloco dentro das minhas, porque são despesas que eu vou ter todos os meses e que eu não abro mão. Gasolina, transporte, eu moro em uma cidade pequena, então a gente usa moto, então todos os meses eu coloco lá essa despesa. Gastos variáveis, também anoto todas as despesas variáveis. E isso, por exemplo, eu sempre faço uma listazinha dos aniversariantes do mês. Às vezes surge aqueles convites inesperados, né? E para isso é sempre bom a gente ter um dinheirinho extra para você não se endividar, para você não entrar no cartão. Mas geralmente eu tenho colegas, por exemplo, o mês de março é muito puxado para mim. Eu tenho meu esposo, minha cunhada, uma colega e meu filho completando o ano. Então, desde o final do ano passado, eu já venho separando um valor e colocando na conta para gastar com os presentes durante o mês de março. Então, gastos variáveis, mas que eu sei que eu vou ter, que eu vou planejar com antecedência, porque se eu deixar para comprar tudo durante o mês de março, eu sei que o dinheiro não vai dar e que eu vou entrar no cartão e acabar prejudicando a minha organização financeira. Então, sempre anoto essas despesas variáveis. Faça uma lista com itens que você está precisando e se planeje. Outra coisa que eu sempre faço é anotar os itens que eu estou precisando e me planejar para comprá-los com dinheiro, pagar à vista e ter um desconto, né? Ganhar um desconto, às vezes aproveitar uma oportunidade. Por exemplo, eu estava precisando de uma rasteirinha. Era um item que estava lá na minha lista. Eu uso, gente, eu não uso, já usei muito caderno assim, mas hoje em dia eu uso o celular. Está sempre à mão comigo, então eu uso o bloco de anotações e coloco lá itens para casa que estou precisando, itens para mim e itens para o meu filho. Eu tenho um filho ele vai completar 4 anos agora em março, dia 30 desse mês, né? Nós já estamos em março. E eu coloco coisas que a gente está precisando. E um dos itens que eu estava precisando era uma rasteirinha. Então eu vinha me planejando para comprar rasteirinha durante esse mês. Teve uma live de uma loja aqui da cidade e a rasteirinha estava com mais de 50% de desconto. Era uma rasteirinha que eu tinha gostado, então eu já estava com dinheiro e aproveitei essa oportunidade para comprar. E uma coisa é a gente tem que definir prioridades, porque às vezes a gente tem uma lista enorme, já é o próximo passo. Defina prioridades, tenha prioridades.
A gente quer muitas coisas, mas não dá para ter tudo de uma vez. Então, nós devemos definir prioridades. Quais são as coisas que são prioridade e que eu estou precisando com mais urgência? Mês passado eu comprei minha bolsa, eu estava precisando de uma bolsa de mão e também comprei. Mas, como foi um item mais caro, hoje em dia, com a mentalidade que eu já tenho, eu dei preferência para uma bolsa de couro que vai ter mais durabilidade no meu guarda-roupa. Eu vinha juntando com mais tempo, e como os meses de janeiro e fevereiro, geralmente as lojas fazem aquela queima de estoque, eu aproveitei porque eu já tinha o dinheiro. Então, era um item que era prioridade na minha lista. Por exemplo, para o meu filho está precisando de uma calça. Eu já criei uma caixinha lá na Nubank, eu uso sim, eu amo as caixinhas. Foram feitas para mim, porque antes eu usava os envelopes, só que com os envelopes não tem aquele rendimento, né? E as caixinhas têm. O dinheiro fica rendendo, não fica só lá parado, guardado. Então eu criei uma caixinha com o nome calça para o Abner. O nome do meu filho é Abner. E aí eu criei essa caixinha e já estou lá colocando o dinheiro para uma calça, para comprar a calça para ele. Eu sempre faço isso, para poder comprar à vista e ainda obter descontos, né, gente? Quando a gente tem o dinheiro, é bem melhor do que você parcelar. Quando você vai parcelar, você não tem opção, você não tem como pechinchar, como fala, né? Você não tá com o dinheiro, você aceita o preço que o lojista lhe deu. Depois, estabeleça um teto de gastos. Gente, a gente sabe quanto ganha, você sabe com o salário que você pode comprar, que você pode contar, né? Com o dinheiro que você pode contar. Então, estabeleça tetos de gastos para tudo. Exemplo, feira até R$ 500, é um exemplo, tá? Carne, durante o mês eu só posso gastar até 250. Verduras, até R$ 200. Roupa, por exemplo, eu queria uma bolsa, mas eu queria uma bolsa de couro, mas ela tinha um teto de gastos. Não poderia ser uma bolsa de R$ 800, de R$ 900. Então, estabelecer um teto de gastos para você saber até quanto você pode gastar com aquele item. Manter, né, esse teto de gastos é muito importante, porque não adianta nada você estabelecer um teto de gastos e depois você ir lá e gastar mais, ultrapassar esse teto de gastos, e você vai acabar prejudicando a sua organização financeira. Outra coisa, gente, parcele os gastos que você não tem todos os meses, mas que você sabe que vai ter. Por exemplo, aqui o botijão de gás estava custando R$ 120. E o meu gás, ele dura em torno de 3 meses. Então, o que eu faço? Eu pego esse valor de 120 e divido por 3. Durante esses 3 meses, eu vou guardar R$ 40 por mês, para quando chegar a época de eu pagar o botijão de gás, de eu trocar o botijão de gás, eu já ter o dinheiro de pagar o botijão. Então, assim, eu sempre faço isso com gastos que eu sei que eu vou ter e que não é de uma vez. É melhor eu pegar 3 vezes de 40, juntar um mês 40, outro mês 40, do que eu pegar em um mês só, eu ter que tirar os 120 do meu orçamento. Isso, se eu não planejar essas despesas que eu sei que eu vou ter, vai acabar quando chegar em cima do mês, que a gente precisar tirar de dentro do orçamento, pode prejudicar a nossa organização financeira. Você pode acabar precisando passar o cartão e se endividando. Então, é uma das coisas que a gente tem que colocar. Outra coisa que sempre está no meu planejamento são os meus investimentos. Sim, gente. Apesar de ser o último item que eu coloquei aqui, é a primeira coisa que eu faço. Eu separo um valor que eu estou guardando em uma reserva, em um título para a aposentadoria. E eu já fiz uma reserva de emergência. Se você não tem uma reserva de emergência também, a primeira coisa que você deve fazer antes de pesquisar sobre investimentos é criar uma reserva de emergência, que é um assunto para um outro vídeo, mas já adianto que é uma reserva para quando surgirem alguns imprevistos, você não se endividar também, não estragar a sua organização financeira. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse.
É o primeiro vídeo, eu ainda não tenho muito jeito, como eu falei, mas espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aprendam, compartilhem suas experiências aqui comigo, deixem seu like e se inscrevam no canal para nos motivar a postar mais vídeos assim, tá, gente? E nos deixem ideias também de vídeos, né, do que a gente pode estar trazendo de conteúdo para vocês.